E é a altura para o debate político com os nossos convidados, 3 deputados, o deputado Eduardo Teixeira, do Chega, o deputado Ricardo Carvalho, do PSD, e também o deputado Hugo Costa, que se junta a esta nossa conversa por videochamada. Boa noite aos 3, bem-vindos, bem-vindo remotamente, deputado Hugo Costa, este debate ao deputado Eduardo Teixeira, para lhe perguntar se o Chega tem o mesmo tipo de distanciamento em relação ao orçamento que tem o Partido Socialista, quando o Partido Socialista, por exemplo, diz que este orçamento nunca seria um orçamento socialista. O Chega tem o mesmo tipo de distanciamento em relação ao orçamento? Muito obrigado, Mário, por cumprimentá-lo, cumprimentar também os meus colegas, o Ricardo e o Hugo. É um gosto estar novamente com a Nau TV claramente que é antagónico. Claramente que é antagónico. Este orçamento é tudo menos um orçamento de direita. Este é um orçamento puramente socialista, onde o Partido Social Democrata e a AD cederam. Ainda que os próprios socialistas o considerem como um orçamento agora menos que vem socialista. aí o jogo tático e o jogo de sombras. E eu passo a explicar. O orçamento é socialista porque as medidas onde a AD cedeu numa tentativa de negociação, apesar de não terem chegado a acordo formal, que chegaram a consenso, e hoje assistimos no Parlamento as duas bancadas a viabilizarem este orçamento e não houve mais ninguém que tivesse viabilizado, nem o Chega, nem os outros partidos de direita, como é o caso da Iniciativa Liberal. E é de esquerda por causa disto, porque houve uma cedência muito grande ao Partido Socialista na matéria do IRS jovem, noutras questões e também na questão do IRC, que faz com que o partido que governa Portugal não vá cumprir o programa eleitoral. E com que o Chega vai adotar uma promessa do programa eleitoral do PSD para tentar introduzir na especialidade essa promessa que não estava no seu próprio programa. Não é uma promessa do programa eleitoral da AD, é uma promessa do programa eleitoral do Chega. O Chega tem essa promessa. A redução do IRC também estava no programa eleitoral da AD. Foi a pessoa que anunciou o programa eleitoral do Chega do ponto de vista económico e do ponto de vista fiscal. E tem esse crédito, se sei bem o que disse na época, no mês de março, anunciando o programa eleitoral, disse exatamente o que o Chega irá apresentar e que André Ventura sempre defendeu para criar uma discriminação positiva. Mas isto é um fait-divers, porque estamos a falar que o IRC aumentará no ano de 2025 a coleta de cerca de 700 milhões de euros. A que acresce outros 750 milhões de euros o facto de não descongelar o orçamento, a questão da taxa de carbono. E, portanto, há aqui uma enorme falácia. Se, por um lado, por causa das propostas que foram apresentadas no Parlamento em relação ao IRS, há um desagravamento da coleta e do valor do IRS, que são cerca de 305 milhões de euros menos, há um acréscimo de impostos diretos, indiretos de 2,58 mil milhões de euros. Ou seja, estamos a falar, no global, de um acréscimo para os portugueses de mais de 2,2. Isto é histórico. E é por isso que nós não podemos nunca concordar. Este orçamento que foi votado hoje, com os votos favoráveis, com os votos a não inviabilizar dos dois principais partidos, PS, PSD e também do CDS, faz com que seja a maior carga fiscal, porque, por muito que a AD tente disfarçar dizendo que não há aumento de taxa de imposto, Mário, eu vou explicar para que o Ricardo não fique já nervoso. Eu não estou nada nervoso. Os impostos e a coleta de impostos aumentou 3,4%. Aumentou. Qual é que é o imposto que é aumentado por este orçamento? Olha, 600 milhões de euros de IRC. Está a falar da coleta ou da taxa de imposto que vai ser aumentada? A taxa de imposto, apesar de poder vir a reduzir. Eu vim de um debate na RTP que o António Mendonça Mendes anunciou e disse que o PS irá votar contra essa medida na especialidade. E, portanto, não se entende qual é a lógica da questão. Portanto, se o PS votar contra essa medida de redução de 1%, foi dito, e aliás foi replicado no debate que também aconteceu às 10 horas na SIC. Ele irá votar contra, o que significa que a nossa proposta que está em cima da mesa, que vai ao encontro de não enganar os portugueses
até do lado dos partidos de direita, merecerá certamente o voto favorável do PSD e do CDS. Noto surpreendido, deputado Costa. Noto surpreendido. Inevitavelmente para o deputado Eduardo Teixeira, com quem vou encerrar este debate, e relembro as palavras do Ministro da Presidência hoje, também na Assembleia da República, dizia Leitão Amaro: vou ver com atenção na especialidade para ver se não os vou ver juntos, PS e Chega, a impedir um governo de transformação. É plausível este cenário? Mário, deixe-me primeiro retorquir, porque tive aqui menos tempo, e quero aqui que fique bem explícito que o orçamento previsível de execução no ano de 2024, em termos de matéria fiscal, são 61 mil, números redondos, 61 mil milhões de euros. A coleta e o valor de arrecadação de impostos em 2025 projetada são 63.337 milhões. Ou seja, como eu disse, são mais 2, quase 3 mil milhões de euros de impostos. São mais 3,7% acima da taxa de inflação. E, portanto, acima da taxa de crescimento do país, que será de valores irrisórios face ao que a AD prometeu. É bom aqui dizer que a AD prometeu um crescimento no seu programa eleitoral de 2,5% em 2025 e está a propor 1,8%. E se chegasse a 2028, no final da legislatura, com um crescimento de 3,4%, e atiramos para metade do valor, para 1,8%. E, portanto, este orçamento é um orçamento que é pouco ambicioso, é um orçamento que na nossa perspectiva, é medíocre, que não serve os interesses dos portugueses, e por isso é que apresentaremos algumas propostas de alteração. Agora, as nossas propostas de alteração, Mário, serão de acordo com o programa eleitoral e de acordo com os interesses nacional. Nós não podemos continuar a ser o 35º país da OCDE, em 38, a pagar, a ter taxas mais elevadas de carga fiscal. Não poderemos ser o terceiro país com mais taxa que incide sobre as empresas, que pode atingir no limite entre derrama e o IRC 31,5%. Não é possível. Isto é esmagar a competitividade, isto é não permitir que os salários aumentem, isto é não permitir justiça social nem retribuição social. E, portanto, o que se acontecerá no Parlamento, aqui é a grande novidade, é que parece que havia um acordo sólido e nós, hoje no Parlamento, dissemos que o Chega será a liderança da oposição, faça todos o que é conhecido, foi o voto favorável do PS, o voto que permitiu que o orçamento fosse aprovado, mas afinal agora nos pormenores vem a necessidade da AD, para cumprir o seu programa eleitoral, ter que votar uma proposta do Chega, porque caso contrário, com o chumbo da proposta pelo PS, ficará o IRC a crescer zero. E, portanto, é uma fraude eleitoral. Exatamente. E sendo uma fraude eleitoral, eu quase secundaria as palavras do deputado Ricardo Carvalho. Vamos ver o debate da especialidade, vamos ficar naturalmente atentos e vamos continuar a marcar estes nossos encontros para debater, para esclarecer e, sobretudo, para ver os desenvolvimentos desta, perdoem-me a expressão, novela orçamental que tem novos capítulos. Digamos que era quase uma segunda temporada da série Orçamento 2025. Muito obrigado aos três e muito boa noite. Bom fim de semana, se for o caso. Obrigado.